estequiométrico. Começando mesmo desde o início lá, para a gente relembrar. Então, lembra que a gente tem os coeficientes das reações químicas, então tem uma reação química lá, N2 mais 3H2, dando 2NH3, né? Qual a relação que eu tenho aí? Se eu tenho um N2, eu tenho uma molécula de N2, 3 moléculas de H2 e 2 moléculas de NH3. O que significa isso? Quando eu tenho uma molécula de H2, eu tenho 1 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Lembra que é a relação do número de Avogadro, né? Quando eu tenho 3 moléculas, significa que eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. E a relação 2NH3, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. E eu também posso fazer essa relação tanto em relação a Avogadro, como em relação a mol. Então, 1N2, então, esse número que vai na frente do N2, que é quando a gente balanceia a reação química, equivale ao número de mols, né? Lembram? Então, se eu tenho 1N2, eu vou ter 1 mol de N2. Se eu tenho 3H2, eu vou ter 3 mols de H2. E se eu tenho 2NH3, eu tenho 2 mol de NH3. Certo? Então, isso é muito importante porque os coeficientes da reação química vai nos dar os valores, lembram? Né? Tanto em relação à molécula... Tudo bem? Dúvidas aqui? Olha a relação aqui, né? Então, o que nós temos? Então, quando a gente fala em mol, o mol eu posso fazer a relação mol com massa, lembra? Mol com volume e mol com número de moléculas, é o que mais cai, né? Ou massa com massa, massa com volume, massa com número de moléculas. Então, essas são as relações que nós temos em cálculo estequiométrico. Então, 1 mol sempre equivale à massa molar. O que é essa massa molar mesmo? É aquela continha que a gente faz. Por exemplo, H2O. O H vale 1, 2 vezes 1, mais o oxigênio que vale 16. Então, a massa molar da água é 18, né? Lembram? Agora, se eu quiser essa relação em volume, volume só pode ser gás. Então, eu só vou fazer volume substâncias gasosas. Então, prestem bastante atenção na reação química, que vai estar embaixo do elemento o G de gás. Né? E esse volume, quando ele estiver lá no exercício CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, sempre 1 mol dessa substância vai valer 22,4 litros. Certo? E, então, por exemplo, se eu tiver 2 mols, eu vou ter 2 vezes 22,4. Se eu tiver 3, eu vou ter 3 vezes 22,4. E o número de moléculas, a mesma coisa, como a gente viu lá no slide anterior. Então, olha aqui, né, na reação química que eu tinha colocado lá para vocês, e conhecendo as massas do nitrogênio e do hidrogênio, o nitrogênio vale 14, o hidrogênio vale 1, olha como é que a gente faz, né? Se a gente for falar em molécula, 1N2 eu tenho 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Esse 1N2 também equivale a quê? A 1 mol, ou 28 gramas. Por quê? 2 vezes 14 dá 28. Então, em 1 mol eu tenho 28 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas e tenho 22,4 litros, certo? Quando eu chego no 3H2, todos esses valores são multiplicados por 3. Então, se eu tenho 3H2, eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu vou ter, então, agora 3 mol. Se cada hidrogênio vale 1, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 gramas de H2. E vou ter 3 vezes 22,4 litros na CNTP, que é igual a 67,2. A mesma relação a gente faz com quem? Com o NH3, não é? 2NH3, então eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale ao 2 mol. Se a gente fizer a conta lá, ó, 14 mais 3 de hidrogênio dá 17, né? 17 vezes 2, 34 gramas. Então, eu tenho 34 gramas de NH3 em 2 mol, em 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale também a 44,8 litros. Alguma dúvida nessas relações? Lembraram disso? Vão falando ok para mim, para a gente ir continuando. Sim. Sim. Alguma pergunta? Tudo bem? Não. Pergunta? Não? Então vamos continuar. Ó. Então, olha o exemplo aqui, né?
calcular o número de mols de amônia produzido na reação de 5 mol de gás nitrogênio. Então, a relação que eu estou fazendo agora com vocês é mol com mol. Então, de novo, o que a gente faz? Lembra? Copia a reação química, verifica se essa reação está balanceada, ela está, né? E aí a gente vai fazer a relação. A primeira relação que a gente faz é, se eu tenho só um N2, eu tenho 1 mol. Se eu tenho 2 NH3, eu tenho 2 mol. Então, a relação que eu tenho primeira é de 1 mol de N2 para 2 mol de NH3. Aí a gente volta no exercício. Calcular o número de mols de amônia. Então, embaixo da amônia, eu ponho X, né? Na reação de 5 mol de gás nitrogênio. Então, embaixo do N2, eu coloco 5. E faço a regra de 3, né? X é igual a 5 vezes 2. Então, vai dar 10 mol de NH3. Então, uma reação, uma regra de 3 simples, um exercício bem simples em relação a mol com mol. Tudo bem? Dúvidas? Não. Então, vamos lá. Não. Agora, quando a gente vai fazer mol com massa, né? Então, olha lá, determinar a massa de amônia agora. Então, eu tenho massa de amônia que eu quero saber em relação aos 5 mol de gás nitrogênio que a gente fez lá no exercício anterior, certo? Então, ele deu o valor do NH3, que é 17. Então, 17 gramas por mol, o que significa? Que em 1 mol eu tenho 17 gramas. Como eu tenho 2 NH3, a gente tem que multiplicar por 2. Vai ficar 2 vezes 17 gramas. Essa relação com o N2 é 1 mol. Em 5 mol, X. De novo, regrinha de 3. A gente vai fazer X igual a 5 vezes 2 vezes 17. Vai achar 170 gramas. Tudo bem? Então, a gente fez mol com mol, mol com massa. Qual outro exemplo aqui, ó? Quando eu tenho massa com massa, que é o que, né, geralmente, que mais eles pedem. Massa com volume, né? Eles pedem bastante. Então, ó, calcular a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Então, eu estou dando o valor do gás nitrogênio e quero saber, neste valor, quanto que é a massa de amônia. Então, eu sugiro assim, vocês vão lendo o exercício, vocês deixam um espaço para colocar os dados embaixo da reação e já coloca esse 140 embaixo do N2, dá umas 3, 4 linhas aí, põe 140 gramas e já faz a relação aonde tem que ser o X. Aonde tem que ser o X? No NH3, que está perguntando, calcular a massa de amônia já é X. Produzida na reação de 140 gramas de quê? Do gás nitrogênio. Porque aí você já faz essa relação, vocês não erram. Não, porque às vezes vocês invertem. Eles colocam 140 como se fosse o valor do mol e colocam o valor do mol como se fosse 140. Se vocês já fazem essa relação, já fica certo. Aí, depois disso, o que vocês vão fazer? A relação, primeiro, lembra, eu sempre falo para vocês, mol com mol. Então, eu tenho um N2 e 2 NH3. Então, eu tenho 1 mol de N2, 2 mol de NH3. Vou transferir, né, esse mol para gramas. Então, como eu tenho o N que vale 14, 2 vezes 14, 28 gramas. O NH3, como eu tenho que ele deu que vale 17, eu vou ter 2 vezes 17. E aí, agora é só multiplicar em cruz, né? 28x vai ser igual a 140 vezes 2 vezes 17. Tudo bem? Dúvidas aqui? Pode continuar? Pode. Beleza? Vamos lá. Agora, outro exemplo muito comum que cai é em relação à massa com volume, né? Então, determinar o volume de amônia nas condições normais de temperatura e pressão, produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Então, de novo, pega o 140, já coloca embaixo do N2, certo? E já coloca o X ou V lá na frente, né, do NH3. Você já sabe que é esse que você quer. E aí você vai falar, ó, o NH3 é volume e o N2 é massa. Então, ele quer saber em 140 gramas de N2. Então, o que eu faço? Transformo o N2, que é 1 mol, para massa, que dá 28. E aqui no NH3, em vez de transformar para massa, eu vou transformar para quê? Para volume. O que a gente sabe? Que nas condições normais de temperatura e pressão,
o volume é de 22,4 litros por mol. Tá vendo que aparece ali, ó, CNTP igual 22,4 litros, mol menos 1. Por que tá mol menos 1? Porque tá vezes. É 22,4 litros por, né? Por mol. Então, quando eles fazem muito isso, aí a gente fica com dúvida. Fala, nossa, o que esse mol menos 1 é a mesma coisa. Ele só passou para cima, tá? Então, se eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 vezes 22,4. E aí eu faço a relaçãozinha, né? 28x está para 148 vezes 2 vezes 22,4. E vou achar em litros. Então, de um lado eu tenho massa, de outro lado eu tenho volume. Tudo bem? Podemos? Agora, nós vamos entrar na matéria que a gente parou, né? Eu tinha explicado na lousa reagentes em excesso e limitante, porém, a gente não tinha feito nenhum exercício. Então, vamos voltar. Com base em tudo que nós vimos, a gente vai rever agora o excesso e o limitante. Então, quando misturamos 2 reagentes que não estão em proporção estequiométrica, um deles será consumido totalmente, sendo denominado de reagente limitante. Então, aquele que vai ser consumido, que ele pode estar com menor quantidade ou na quantidade exata, ele vai ser consumido, e sempre vai ter um outro que vai estar a mais. Então, esse estar a mais, quer dizer, eu coloquei mais do que precisava ser colocado. Esse a mais vai sobrar. Então, se ele sobra, ele é um excesso, certo? Então, nas grandes indústrias, nós precisamos fazer muito cálculo, muita conta, para que a gente, o quê? Não desperdice matéria-prima. Então, todo o cálculo é necessário, senão você coloca para fazer a reação de um reagente a mais. Esse reagente a mais vai custar no bolso, né, do dono da empresa. Então, por isso que cai muito excesso, muito reagente, muito rendimento. Rendimento também o que é? Aquilo que vai ser produzido. Aqui, aquilo que vai ser produzido em cima de quanto que eu estou colocando de reagente. Então, toda vez que tem exercício de reagente em excesso, eu vou ter sempre as massas dos reagentes. Então, é uma dica. Toda vez que aparecer massa de todos os reagentes envolvidos na reação, ou de pelo menos 2, significa que tem alguém aí que está em excesso, tá? Então, para resolver esse tipo de questões, o que a gente pode fazer? Então, você vai considerar que um dos reagentes como limitante e determinar o quanto que seria necessário formar o outro. E você vai repetir o procedimento para o outro. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 massas, eu vou primeiro tirar uma massa de um, colocar X e ver quanto que ela dá. Depois, eu faço a mesma coisa com o outro, com a outra massa. E ver o que acontece, né? A menor quantidade de produto encontrada vai corresponder ao reagente limitante. Então, como é que acontece isso? Ó, então, eu fiz para vocês um exercício aqui, ó. Ó o exercício. Então, no recipiente foram misturados, ó, 400 gramas de cálcio e 64 gramas de oxigênio, tá vendo? Ele está dando 2 massas de reagente aí. Essa mistura foi aquecida e houve a formação de óxido de cálcio. A pergunta: qual é o reagente limitante? Qual será o excesso? Quantos mols do produto serão obtidos? Então, a primeira coisa, a gente escreve a equação da reação, né, e acertamos o coeficiente. Então, a gente tem o cálcio, que é o Ca, mais o gás oxigênio, O2. E aí vai dar 2CaO. E aí que eu tenho? Vou passar tudo isso para a massa, porque não está em 400 gramas e 64 gramas. Então, os reagentes eu vou passar para a massa e o produto eu vou deixar em mol. Então, se eu tenho 2Ca, eu tenho 2 vezes 40 gramas, que cada Ca vale 40. Se eu tenho O2, cada O vale 16, então eu tenho 32 gramas. Então, e como o CaO é em mol, eu não preciso passar em massa, coloco 2 mol. E aí, o que acontece? Ó? O que eu faço? No lugar do 64, ele não misturou 400 gramas de cálcio e 64 gramas de oxigênio. Então, eu deixo 400 gramas embaixo do cálcio e, ao invés de colocar 64, eu coloco X. E faço a continha. X vezes 2 vezes 40 igual a 400 vezes 32. O que eu cheguei? Cheguei que no X, fazendo essa continha de regra de 3, deu 160 gramas de O2.
Se deu 160 gramas de O2 e eu tenho 64, significa que eu tenho menos do que eu poderia ter, não é verdade? Ó, eu posso ter 160 gramas e tenho 64 gramas, significa, então, que o O2 é o nosso limitante. Entenderam isso? Tudo bem? Sim. Sim. Tudo bem? Então já sei que é o limitante. Então, esse é o meu limitante. Agora eu preciso saber se o CA realmente é o que está em excesso. Então, vamos fazer a mesma coisinha. Olha lá. Agora, ao invés de colocar o 400, a gente põe o 64 no A2, certo? E põe Y no lugar do 400. O que vai acontecer aí? Na hora que eu fizer 32Y igual a 2 vezes 40 vezes 64, nós vamos achar 160 gramas de cálcio. Espera aí. Ele não falou que tinha colocado 400? 400 não é muito mais que 160? Então, significa que eu posso ter apenas 160 gramas de cálcio. E ele colocou 400. Então, ele colocou a mais. Então, o cálcio está em excesso. Se o problema perguntar quanto que ele está em excesso, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 400 gramas, menos o que realmente dá, que é 160, e vamos descobrir que nós temos 240 gramas de cálcio em excesso. Tudo bem? Dúvidas aqui? Beleza? Dê um ok para mim aí. Sim. Preciso explicar mas de novo, não? Sim. Ok. Então, vamos lá. Aí, como eu já achei quem que é o limitante, quem é o excesso, o que nós fazemos agora? Nós vamos estudar apenas aquele que é o limitante. Tá vendo? Ó, eu não vou pegar o cálcio. Tudo bem, se eu pegar o cálcio 160 gramas que eu pus aqui, eu até posso usar. Mas se eu não fiz, se eu já sei que está em excesso e eu não fiz, porque no dia do vestibular vocês não precisam fazer. Se vocês já acharam que o limitante é o A2, a gente só vai usar aquele que é o limitante. A gente nunca usa o excesso. Eu fiz com vocês para explicar, né, que ele dá menos do que daria, do que dá o que ele colocou. Por isso que eu fiz o excesso. Mas, na realidade, vocês poderiam ter parado o exercício ali, na hora que achou o limitante. Achei o limitante, quem que eu vou trabalhar? Só com o limitante. Por que eu não trabalho com o excesso? Porque o excesso está a mais, né? E aí eu vou usar o A2 e o CaO. Então, 32 gramas de O2 equivale a 2 mol, 64, que é o dobro, tá vendo? A gente pode usar a lei de Proust agora, né? Dobrou o número de mols também. Tudo bem? Lembraram disso? Ok? Sim. Podemos seguir? Então, vamos lá. Então, tá vendo? Até coloquei a flechinha vermelha aqui para vocês mostrando, né? Eu só posso usar esse daqui se eu tiver feito realmente quanto que ele pode ser usado. Não posso colocar o 400 aí de forma alguma. Então, para não errar, usem sempre o limitante. Bom, grau de pureza. Então, excesso, sempre nos reagentes, ele vai dar sempre duas massas. Eu vou ter que descobrir quem está em excesso, colocando o X no lugar do valor da massa que ele deu, certo? Pureza é o seguinte, eu vou comprar um produto no mercado. Nem sempre esse produto que eu tenho que utilizar na indústria, ele está 100% puro, ele vem com impurezas, né? Por exemplo, quando eu vou pegar óxido de ferro para as mineradoras, para fazer ferro, eu pego um monte de impureza junto. Então, está na natureza, então encontra-se impuro. Para eu descobrir a pureza, né, ele vai ter que dar algumas dicas aqui, né? Então, eu coloquei antes para vocês, olha, ali é o cobre puro, mas nem sempre as substâncias colocadas para reagir são puras, pelo contrário. Na maioria das vezes, os reagentes são impuros, como eu estou falando, né? O que a gente pega, às vezes encontra na natureza, eles vêm com outras substâncias juntas, nós temos que separá-las. Na indústria química, é comum usar reagentes impuros, porque são mais baratos ou porque já são encontrados na natureza, como eu falei para vocês, com impurezas. Substâncias com alto grau de pureza normalmente são utilizadas em microescala, em função do seu alto custo. Por exemplo, o remédio, né, o medicamento, certo? Ele é puro, só tenho aquele medicamento ali, depois eu coloco talco, coloco outras substâncias para poder formar o comprimido. Por isso que geralmente os comprimidos, né, os remédios são tão caros, porque é o alto grau de pureza. Ali tem realmente só, por exemplo,
cloridato de propiônio. Então, só tenho aquilo, certo? Então, muitas vezes inviabiliza toda a parte industrial. Então, eles usam mesmo impuro e fazem essas continhas que nós vamos ver aqui, né? Então, as reações que acontecem com impurezas, eles precisam ter alguns cuidados. Se o problema não mencionar que os reagentes são impuros, vocês têm que verificar se ele está colocando 100%. Ele tem que falar, ou se ele não falar, ele parte do princípio que todas elas são 100% puras, tá? Se o problema mencionar a impureza, aí nós vamos ter que fazer a conta. Então, se ele não falar nada, é porque é puro. Se ele mencionar a impureza, aí nós vamos ter que descontar essa impureza da massa, tá? Então, essa é obtida a massa pura do reagente, aí você pode fazer as outras contas. Então, primeiro você tem que tirar para poder fazer o exercício. Então, primeiro você vai calcular a pureza do seu reagente para depois colocar no cálculo estequiométrico. Então, olha o exemplo aqui, né? Carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico suficiente, formando cloreto de cálcio, CaCl2, gás carbônico e água. Partindo de 120 gramas de carbonato com 80% de pureza, então ele já falou que não tem total pureza. Calcule a massa pura de carbonato de cálcio da amostra e a massa de gás carbônico obtida. Então, a primeira coisa que tem que ser feita aqui é calcular essa pureza do carbonato, certo? Então, o que você sabe? Que 120 gramas dessa amostra que ele colocou lá é 100%, certo? Só que desses 120 gramas, apenas o quê? 80% é puro. Então, 80% vai ser X ou M. Aí você vai achar que desses 120 gramas, apenas 96 gramas são puras. Tudo bem? Dúvidas? Beleza? Não, pera. Oi. Então, a parte que ela vai fazer parte da reação é só a parte pura. Só a parte pura. Você não vai poder colocar o 120, você vai ter que tirar antes. Entendeu? Aham. Tá? Não pode. Obrigada. Porque aí o que acontece? Esses 96, esses 120 menos 96 do que sobra aí, não vai reagir, você concorda? Porque é outra substância, não reage. Então, não pode aparecer. Então, você primeiro faz a continha. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Após achar o 96 gramas, agora você vai para o exercício. Então, o que você tem lá? Né? O CaCO3 fazendo a massa molar é 100 gramas, o HCl fazendo a massa molar e multiplicando por 2 dá 73, CaCl2 fazendo a massa molar 111, o H2O 18, CO2 44. Na realidade, fizemos de tudo aqui, mas não precisava, porque ele quer o quê? Ele quer o carbonato de cálcio, que é CaCO3, com o CO2. Então, 100 gramas de CaCO3 está para 44 gramas de CO2. 96, que foi o que eu achei, que é a parte pura, X. Aí eu vou achar a massa de CO2 formada através da reação. Tudo bem? Então, pureza, a gente faz a continha antes de colocar no cálculo estequiométrico na reação. Primeiro a gente vai fazer a porcentagem. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Sim, Aí? não. Pode passar? Vamos lá. Outra, agora, que a gente está faltando em excesso, limite, né? Pureza e rendimento. Rendimento é a última aula aí, as composições percentuais. Então, o rendimento das reações químicas é o que é produto agora. Então, tudo que a gente viu antes relaciona-se a reagentes. O rendimento já é o produto, é o quanto que forma. Esse rendimento nem sempre dá 100%. Nem todas as substâncias dá 100%, né? Então, olha, a quantidade máxima de produto que pode ser obtida em uma reação química é a produção teórica. Então, tudo que você faz de continha lá, quando você coloca na reação química, é sempre teórico. Aquilo, teoricamente, teria que dar. Então, voltando aqui, né? Aqui, teoricamente, teria que ser formado 42,24 gramas de CO2. Com esses
96 gramas de CaCO3, teria, teoricamente, de o produto ser 42,24. Será que deu isso? Isso nós fizemos no papel, isso é teórico. Na hora que vai para a fábrica, será que realmente produz isso? É isso que estão falando. Nem sempre. Tem vários fatores. As impurezas, que pode ser que tenha mais impureza do que aquilo, né? Não esteja essa porcentagem. Excesso, né? E vários outros processos ao longo da reação, tá? Porém, em toda operação química, há certa perda na separação e na purificação dos produtos. Em qualquer processo, invariavelmente ocorrerão perdas de quantidades de material nas diversas operações. Eu tenho diversas operações acontecendo, né? Então, nessas diversas operações, sempre há perdas. Por isso, a produção real de um composto, isso é, a quantidade de material que se obtém realmente no laboratório ou na indústria química, pode ser menor do que a produção teórica. Então, pode ser que não dê 100%. A eficiência de uma reação química e das técnicas usadas para obter o composto na forma pura pode ser caracterizada pela razão entre o produto real e a produção teórica. Ou seja, quanto que realmente deu. Então, lá, por exemplo, tinha que dar 44,24, 42,24 e deu 30 gramas. Então, não deu, né? Não deu 100%, certo? Então, é isso que nós calculamos, certo? Essa é a razão. Essa razão é o rendimento percentual, é quanto que realmente rendeu na minha reação química, tá? Quais são os fatores que fazem com que o rendimento de uma reação seja inferior a 100%? Possibilidade da reação não ser completa, por exemplo, a reação foi incompleta, não ocorreu totalmente, precisaria ter um catalisador ali para que essa reação ocorresse completamente. Ocorrência de reações secundárias que concorrem com essa reação. Às vezes eu tenho uma substância que não é pura e ela vai concorrer com outras reações ali. A reação pode ser lenta ou não se esperou o tempo suficiente para que ela termine, então também aí não ocorreu. A presença de impureza nos reagentes, a insuficiente quantidade de um dos reagentes, quer dizer, você colocou a menos, enquanto você colocou a mais de outro, você não colocou a quantidade certa do outro, quer dizer, você colocou menos do que precisava, né, limitando tudo isso, né, então vai ser, limitando as quantidades de produtos obtidos devido à transformação incompleta do reagente em quantidade suficiente, ou seja, né, reagente limitante, independente da quantidade de excesso do outro. Quer dizer, eu posso colocar muito do outro, mas se eu coloco menos daquilo que precisa ser colocado do limitante, também a reação não ocorre 100%. Entenderam? Isso aqui é para vocês terem ideia, porque o Enem, ele vem com tudo isso, né? Ele vem com esses rendimentos, ele gosta de rendimento, ele gosta de pureza, ele joga pureza com rendimento junto, vocês vão ver nos exercícios, mas ele fala sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, vocês precisam ter noção do porquê que acontece. Tudo bem? Dúvidas aqui? Ok, meninos? Sim. Ok. 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 Então, rendimentos, reações com rendimento diferente de 100%. Então, o rendimento de uma reação química é a razão entre a quantidade obtida na prática, a gente falou agora, né? E a quantidade teoricamente calculada. Então, lá, que eu falei lá do CO2, eu falei que era 42,24, é o teórico, a gente achou lá no papel. E eu falei que na prática deu 38. O que seria? 38 sobre 42,24, né? Nem sempre a quantidade obtida é igual à quantidade esperada, por isso que não é 100%. Então, falei, perda de material, condições inadequadas de pressão, condições inadequadas de temperatura também podem aparecer, certo? Vamos para o exercício? Então, olha aqui, coloquei para vocês. Em uma reação de 0,4 mol de ácido clorídrico puro, reagiu com zinco em excesso nas condições normais de temperatura e pressão, obtendo um volume de gás hidrogênio de 3,36 litros. Qual foi o rendimento dessa reação? Então, aqui nós temos várias coisas, Ele está falando em excesso, ele está falando de CNTP, não é isso? Então, a gente tem que verificar direitinho. Se ele está falando que tem excesso de zinco, eu não vou precisar usar o zinco. Então, já corto o zinco. O que eu vou usar? O ácido clorídrico, né? Ele não falou nem quanto que tem excesso, tá vendo? Eu não preciso me preocupar com o zinco. Eu simplesmente corto o zinco da história,
tá? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o ácido clorídrico com o gás hidrogênio, que forma na CNTP, né? O gás. Então, o que eu tenho? A reação, ele deu, já está balanceada. Então, assim, que eu tenho 2 mol de HCl para 1 mol de H2. 1 mol de H2, nas condições normais de temperatura e pressão, é 22,4 litros, certo? E em 0,4 que ele falou aí, quanto que vai dar? X, certo? O que eu fiz aqui? Vocês viram que eu não usei esse 3,36 litros? Eu não usei. Por quê? Porque eu estou fazendo primeiro o teórico, aquilo que realmente teria que ser dado. Ele deu esse valor para vocês, vocês não vão usar. Tá vendo? Foi obtido. Como foi obtido, vocês não usam. Vocês vão fazer e achar o real. Qual que é o real? Né? Aquele teórico, né? Na realidade, não é o real, não, desculpa. É o teórico. Real é o que deu, 3,36. Vocês vão achar o teórico. Com essa regra de 3 aqui, vocês viram? Vocês vão ver que vai dar 4,48, certo? 4,48 litros realmente é o que teoricamente teria que ser formado. Mas formou quanto, pessoal? 3,36. Então, não formou 100%. O que vocês vão ter que fazer agora? 4,48 litros não é o teórico, não é o real? Ele equivale a quantos por cento? Estou perguntando para vocês. Quanto vocês acham que vai valer o 4,48? 100. Isso, 100%. E o 3,36 é aquilo que realmente vai acontecer. Tá vendo? Ó? Então, é assim que a gente calcula o rendimento. A gente acha primeiro o teórico e compara com aquilo que ele deu. Tudo bem? Então, 4,48 equivale a 100%. 3,36 vai ser o Y. Então, o Y vai ser 75. Então, na realidade, o rendimento dessa reação foi de apenas 75%. Dúvidas? Tudo bem? Estou indo muito rápido? Tá dando para entender? Ana Vera. Sim. Oi. Ó, você pode só voltar naquele slide de reações com impurezas, só para eu tirar um print, por favor, do exercício. Qual que é? Vai falando para mim. É esse? Tá. Ó, eu vou mandar para vocês também, tá? Acabando as minhas aulas aqui, eu já jogo no Zap. É melhor no Zap para vocês? É o outro. Então, vamos lá, o outro. Esse? Não, o outro. Não é esse, né? Não. Esse? Isso, por favor. Lógico. Pronto, pode voltar. Vão falando comigo. Pode ir cortando e falando, porque eu não consigo escutar vocês. Quando estou aqui na tela cheia, eu não vejo vocês agora. Então, pode ir gritando aí, tá? Pronto, Ana Vera, obrigada. Ei, vou voltar. Vou para frente. Tudo bem. Na apostila de vocês aí, não tem isso. Não tem as ações consecutivas. Por que eu estou dando? Porque no exercício que vocês vão fazer na página 628 de excesso, já tem reações consecutivas. Quer dizer, ele não explica, né? Ele não deu nenhuma aula sobre, mas vocês têm que saber, tá? Então, já tem exercício lá na aula com reações consecutivas. E o Enem também sempre gostou e gosta, né, das reações. Então, ele junta reação consecutiva com pureza e com rendimento. Adora. E aí eu pensei, bom, vendo essa lacuna, eu falei, já vou fazer para eles, que eles já ficam com o material certinho. Então, reações consecutivas, o que acontece? Nem sempre, pessoal, uma reação ocorre em uma única etapa. As reações podem ocorrer em 2, 3, 4 etapas. Então, são essas reações consecutivas que a gente chama. São várias etapas. Ao final de todas as etapas, nós temos a reação global. Para a gente achar a reação global, nós temos que somar as três, no caso aqui, ó, somar as 3 etapas. Para somá-las, nós precisamos verificar quem que pode cortar, quem que não pode, né? Como é que está a situação delas. Então, alguns processos ocorrem em etapas, formando as reações sequenciais, né? Veja o exemplo, S mais O2 da NSO2, SO2 mais meio de O2 da NSO3, e esse SO3, eu esqueci ali, ó, acho que eu copiei, mas estava errado, ó, perdão, O3 não, é SO3 mais H2O dando H2SO4, tá?
Quando em problemas aparecem as reações consecutivas, podemos utilizar duas formas de cálculo. Então, a primeira é determinar tudo. Cada reação obtida. Gente, é muita coisa. Então, assim, vocês não têm nem tempo disso na hora. O que a gente vai fazer? A mais rápida, que é a reação global, que eu falei para vocês. Imagina vocês colocarem uma continha no SO2, do SO2 passarem depois para o SO3, do SO3 passarem para o H2SO4. Vocês vão fazer um monte de conta. Então, nem está sob cogitação fazer a primeira, que é a mais trabalhosa. O que vocês vão fazer? A segunda, que é obter apenas uma reação. E essa reação é a soma das 3 reações, tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Tá vendo as 3 reações que tinha? O que eu posso cortar lá? S mais O2 dando SO2. Na segunda reação, eu tenho o SO2 de novo. Então, se um composto está no produto e o outro está no reagente, na mesma quantidade eu corto. E ele some. Se eu tiver em quantidades diferenciadas, eu tenho que multiplicar a reação. O que você está falando, professora? Por exemplo, ó, se eu tivesse 2 SO2 na primeira e na segunda só um SO2, eu multiplicaria a segunda reação por 2 para poder conseguir cortar o SO2. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer. Aqui tá tudo certinho, ó. O SO2 corta com o SO2, aí aparece o SO3 no produto e o SO3 no reagente, corta também. E aí o que sobra? S mais O2, mais meio de O2. Então, 1 mais meio dá 3 meios de O2. Mais 1 de H2O, formando H2SO4. É essa reação final aí, ó, que vocês vão pegar para fazer o exercício. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Ó, agora com essa reação... Oi. Com essa reação, vocês vamos ler o exercício. Utilizando o esquema de formação da chuva ácida, citado acima, que são essas 3 reações, calcule a quantidade de ácido sulfúrico que se obtém na reação de 64 gramas de enxofre, com oxigênio suficiente. Quer dizer, você não precisa usar o oxigênio. Então, quem que você vai usar agora? O S e o H2SO4, não é isso? Não vai precisar. Colocou a massa de todos, mas não precisava. Você precisa colocar só o S e o H2SO4. Então, você sabe que o S vale 32, né? Gramas de enxofre, e eu tenho formando 98 gramas de H2SO4. Esse é a massa molar na reação. Aí, o que você vai colocar? Lá no exercício fala 64 gramas de enxofre, você coloca 64 embaixo do S e X embaixo do H2SO4. E acabou o exercício. Aí você já achou a massa do ácido sulfúrico. Tudo bem? Então, as reações consecutivas, a gente tem que olhá-las e para poder saber o que a gente pode cortar. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Não? Não. E a última parte, que tá junto com o rendimento, na aula 17 e 18, são as reações com ar atmosférico, tá? Então, essas reações, quando ele fala em ar atmosférico, ele fala em participação do ar, né? Em algumas reações que consomem oxigênio, essa substância é retirada do ar atmosférico. Então, a composição aproximada do ar seco em volume, que está aqui ao lado, realmente eu vou ter 21% de oxigênio, tem uns que usam 20, outros usam 21, tá? 78% de nitrogênio e tem outros que usam 80. Então, tem esses dois dados. Ou vocês vão encontrar 21 e 78, ou vocês vão encontrar 20 e 80, tá? Vocês vão ter que usar esses dados na hora do exercício. Depois eu vou fazer com vocês o exercício para vocês verem. Então, quando, por exemplo, está falando lá numa reação de combustão que usa oxigênio, aquela parte teórica do oxigênio na reação é 100%, mas quanto de oxigênio realmente que se consome? Apenas 21%. Tá? Então, são dados que tem lá na página 631 da apostilinha de vocês, ela, né? E ele usa os dois dados, lá, atmosférico 21,78 ou 20,80, tá? Tudo bem? Esses são os dados do ar atmosférico. Agora, eu queria que vocês abrissem na página, deixa eu pegar aqui,
do excesso de impurezas, página 629. Eu vou começar com o segundo exercício. Vocês querem ir lá pegar? Sabe o caderno de exercício que a gente faz na aula? Tudo bem? Sim. Página 629, olha lá, ó. O FMG 2015. Vou deixar vocês vão tentar fazer, que é com reações consecutivas. Depois eu passo para vocês a resolução, ou faço aqui na próxima aula. Vocês me pedem antes que eu monto no PowerPoint e vou fazendo por etapas. Ontem eu demorei para fazer a aula de vocês, porque eu tinha que fazer tudo por etapas, assim, para tentar explicar a melhor maneira possível na resolução. Mas eu faço. Ó, eu vou ler o exercício. O nióbio, metal usado como liga na produção de aços especiais, é um dos mais resistentes à corrosão a altas temperaturas. É extraído na forma de pentóxido de nióbio e pode ser reduzido à forma metálica na presença de alumínio, segundo a equação não balanceada a seguir. Então, tá a reação não balanceada, a primeira coisa que eu coloquei para vocês, certo? E agora eu vou balancear a reação, né? Então, eu copiei. Então, o que a gente faz? Copia essa reação e nós vamos balancear a reação química, que é o próximo passo que eu fiz ali, tá vendo? Eu coloquei em vermelhinho, certo? Como eu tenho 2 nióbios desse lado, um só, aí eu tenho 2 alumínios, né? E aí eu vi o oxigênio. Se eu colocasse 2 de outro lado, não ia dar o número de oxigênio. Então, eu tive que ir testando. Então, 3 vezes 2, 6, olha lá, 6 nióbios. 3 vezes 5, 15. Se eu coloco 5 vezes 3, olha lá, 15 oxigênios. 5 vezes 2, 10 alumínios, 10 alumínios. Então, a primeira coisa foi balancear. Na realidade, essa reação, ela fica mais difícil de balancear por esse método de tentativa, porque essa reação é uma reação de oxirredução, lembram? Que um oxida, o outro reduz, então vai ter que trocar, né? A gente acha o delta, é uma reação de oxirredução aí, tá? Mas dá para fazer por método de tentativa, e tentando, assim, se vocês quiserem fazer por oxirredução, também poderia ter feito. Alguma dúvida aqui no balanceamento, pessoal? Me dê um ok aí. Tudo bem? Estão vivos? Sim. Ó, então vamos continuar. Ó, agora eu vou ler o restante. Então, a primeira coisa foi balancear a reação, ó. Ele quer a massa aproximada de nióbio, e deu a massa molar dele, de 93, em toneladas, obtida ao se reagir com 3,99 toneladas do óxido de nióbio com 3 toneladas de alumínio. Está vendo que ele deu as duas massas? Ele deu a massa do óxido de nióbio e a massa do alumínio. Então, alguém deve estar aí em excesso, tá? E ele colocou lá, rendimento de 100% da reação. Então, não precisa ficar preocupado com o rendimento. O que eu fiz agora, esse próximo passo? Calculei a massa molar, né? Ele deu 266 a massa molar do NB2O5, como eu tenho 3, coloquei 3. O alumínio é 27 e o nióbio 93, multipliquei pelos valores que estão nos coeficientes da reação, ok? E agora? Olha só, o que eu fiz agora? Agora eu coloquei o que estava no problema. Ele falou que reagiu 3,99 toneladas do óxido de nióbio com 3 toneladas de alumínio. Vocês concordam que algum dos dois aí vai estar em excesso? Então, eu vou ter que pegar um deles e colocar X. Foi o que eu fiz, tá vendo? Tirei o 3 toneladas de alumínio e coloquei X. Para ver se o alumínio ele está em excesso ou se o alumínio é o limitante, certo? E vou fazer essa continha do X. Então, vou colocar 3 vezes 266 vezes X é igual a 3,99 vezes 10 vezes 27. O que eu achei? 2,025. Quanto que eu tinha? Não tinha 3 toneladas de alumínio? Se eu tinha 3 toneladas e eu posso ter apenas 2,025, o alumínio está em excesso. Concordam comigo? Se ele está em excesso, ó, ele não pode ser pego, porque está em excesso. Eu coloquei 3, eu só tenho 2, quer dizer, tem quase 1 tonelada aí, né? 900 e tanto aí, né? Quase 1 tonelada em excesso. Então, quem que eu vou poder usar para fazer o exercício agora? O óxido de nióbio com quem? Com o nióbio. Então, eu descarto o alumínio, não preciso fazer a continha lá para saber que ele é limitante, já achei que está em excesso,
e faço agora a reaçãozinha, né? Faço a regra de 3 com os dois. Então, o que eu vou fazer? M vezes 3 vezes 66 igual a 3,99 vezes 6 vezes 93. E achei que a massa deu 2,79. Então, a alternativa desse exercício é a alternativa B de Bósnia. Tudo bem? Dúvidas no exercício? Ficou claro como eu coloquei para vocês? Sim. Ficou bom assim? Porque eu fiquei tentando uma maneira muito mais simples de vocês entenderem. Eu fiquei fazendo ontem para ver se ficou bom. Ficou bom desse jeito? Quero saber para eu melhorar nas próximas, se precisar, né? Ficou. Ficou bom? Deu tudo certo? Deu para entender? Sim. Ok? E querem copiar, tirar foto? Pode passar para a próxima? Pode passar para a próxima? Espera um pouquinho. Espero. Ô, Ana Vera, você vai mandar esses slides, né? Ó, assim que eu dou aula até 11h30, né? Depois eu vou para o segundo, depois para o primeiro. Depois que eu acabar 11h30, vocês querem que eu mande no Zap para vocês? O que vocês preferem? Por favor. É melhor do que no P+, né? Não é melhor? Eu acho. Eu já mando, porque eu já estou com o Zap aberto aqui no computador, eu já mando para vocês, fica tranquilo. Tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma coisa? Posso passar? Eu quero fazer mais um exercício com vocês dessa aula. Pode ser? Pode. Eu cortei. Pode. Você viu por que eu não fiz a continha do 3 vezes 266, do 6, que eu cortei ali, tá vendo? Às vezes a gente montando, sempre falo isso para vocês, né? Montando ele completo, a gente consegue fazer um monte de simplificação. E a simplificação vai ajudar vocês no vestibular. Agora é o exercício 3 da FUVEST, ó. Eu vou ler. Tem algumas coisas que eu esqueci de pôr para... Ó, um dirigível experimental usa hélio como fluido ascensional e octano como combustível em seu motor para a propulsão. Suponha que no motor ocorra a combustão completa do octano. Então, ó, C8H18 mais 25 meios de O2 vai dar 8 CO2 mais 9 H2O, né? Então, ele fala, para compensar a perda da massa do dirigível, à medida que o combustível é queimado, parte da água contida nos gases da exaustão do motor é condensada. Então, ele está falando assim, ó, à medida que o combustível, que é o C8H18, é consumido, ele é queimado, parte de água é condensada e armazenada, tá vendo? Por isso que eu coloquei, ó, 114 gramas é a massa molar do C8H18 e 162 gramas é a massa de água, né, que é 9 vezes 18, certo? O restante do vapor de água e o gás carbônico são liberados para a atmosfera. O gás carbônico é liberado e o restante disso também é liberado. Qual é a porcentagem aproximada de massa de vapor de água formado que deve ser retirada para que a massa de combustível queimada seja compensada? Ou seja, quando compensou 114, quanto de porcento de água? Então, é uma relação. O que você vai fazer? 114 gramas do combustível dividido pelos 162 gramas de água formada vai me dar quantos por cento que eu condensei. Então, se eu gastei 114 gramas, eu condensei para esses 114, 162. Quanto que equivale a isso? Aí, se você fazer a divisão, vai dar 0,7, que se você jogar para a porcentagem, né, multiplicado por 100, dá 70%, tá? Vocês viram que não tem aqui excesso e não tem limitante nesse exercício, mas eu coloquei para vocês verem, né, que não tinha nada de excesso e nem de limitante. Tudo bem? Dúvidas? Ô, Ana Vera, Big? eu não entendi por que divide o 114 por 162. Aqui, ó, a pergunta tá aqui, ó. Qual a porcentagem aproximada de massa de vapor de água formado que deve ser retirada para que a massa de combustível queimada seja compensada? Ele quer a relação entre o combustível queimado e a massa formada de água, por isso que divide. Ele quer a relação entre os dois.
É a pergunta no problema. Entendeu? Ele quer. É isso que ele quer. Tá? Ó. Ele fala, para compensar a perda de massa do dirigível, à medida que o combustível é queimado, parte de água contida nos gases de exaustão do motor é condensada. Então, ele está fazendo a relação entre o combustível e a água. Por isso, você tem que dividir um pelo outro, que ele quer saber a porcentagem que tem de água condensada em relação ao combustível. Tudo bem? Você poderia fazer 162 também, está para 100%, 114 para X, por exemplo, né? Você poderia fazer uma gradiente 3, né? Uma outra maneira de fazer ela, 162 seria, né? 100%, 114 seria X. Você também conseguiria achar, porque 162 não foi que eu condensei de água? Então, é 100%, não é? 114 não foi o que eu gastei de combustível? Então, quanto eu gastei de combustível em relação à água? Você poderia fazer isso. Entendeu? Sim, obrigada. E o quarto exercício dessa aula, que é da Unifesp, do CaCO3, ó. Então, o que eu tenho aí, ó? O CaCO3 é um dos constituintes do calcário. Importante matéria-prima utilizada na fabricação de cimento. Uma amostra de 7,5 gramas de carbonato de cálcio impuro foi colocada em um cadinho de porcelana, de massa 3,80 gramas. Então, olha lá, eu chamei massa de cadinho MC, tá? E a massa do cadinho, coloquei, ó, 38,40. Coloquei massa de R como massa do resíduo, que ele vai falar agora, ó. E aí eu peguei esse cadinho, gente, com 38,40 e 7,50 dentro do cadinho e coloquei lá no forno, no alto forno, a 900 graus Celsius. Aí queimou. Então, depois que eu tirei, obteve um resíduo sólido lá dentro do cadinho, que é o óxido de cálcio. Sabe-se que a massa do cadinho com o resíduo, então eu coloquei lá massa de cadinho mais massa de resíduo igual a quanto? Ele colocou 41,97 gramas, né? Então, ele pesou a massa final. A amostra analisada apresenta um teor percentual de CaCO3 igual a... Então, o que eu fiz? A massa do cadinho é 38,40. A massa do cadinho mais a massa do resíduo, depois que ele jogou lá dentro do forno, que ele queimou, dá 41,97. Então, eu posso achar aqui quanto que eu tenho de massa de resíduo, não tenho? Porque se 41,97 é a massa total e eu sei que o cadinho pesa 38,40, se eu tirar 41,97 menos 38,40, eu sei que eu tenho de resíduo formado, depois que eu coloquei no forno, de 3,57 gramas, certo? Bom, o que eu sei agora? Então, o que eu peguei? Peguei a massa do CaCO3, que é 100 gramas, né, a massa molar, para 56 gramas de óxido de cálcio. Eu não achei o 3,57, que foi o que sobrou do resíduo, 3,57, quanto que eu teria de carbonato de cálcio inicial, não é? Quanto que eu teria? Se sobrou 3,57, significa quanto, teoricamente, que eu teria que ter de carbonato de cálcio. Achamos 6,375. Mas ele não falou no problema lá no começo que ele colocou 7,50? Então, se ele colocou 7,50 gramas, seria 100%. Mas nós vimos que que realmente, na prática aqui, nós achamos 6,375. Então, eu tenho 85% de pureza, tá vendo? Ó? Esse daqui é o exercício contrário do que nós fizemos como exemplo. Lá ele te dava pureza no início e pedia para você calcular a massa. Aqui ele está te dando a massa final e pedindo para você calcular a pureza da substância. Então, quando é assim, ele te dá uma massa impura inicial lá. Essa massa impura de 7,5, você não vai usar. Você vai achar primeiro essa massa, né? No cálculo estequiométrico aqui. E o que você achar, você vai fazer a relação. Entenderam? Ana Vera, Diga. esses 100 gramas e os 56 gramas é a massa molar? É a massa molar. É o
mais o C12, mais os 3 vezes C. Aham. Entenderam? Entenderam? Sim. Então, esse exercício é ótimo também, né? Tá aí na aula 15 e 16. Eu vou pedir para vocês fazerem o 1 da aula 15 e 16 em casa. Depois eu passo para vocês. Se vocês não tiverem dúvida, eu passo para vocês. E lá no homeschool, não sei se vocês entraram, além das videoaulas que eu falei no começo, assim, a semana A é sobre a lei das reações químicas. A semana B, que está lá, é cálculo estequiométrico. Então, tem bastante videoaula. E a semana 1 já fala de excesso, de rendimento, também do ar atmosférico. Vocês podem assistir os vídeos e fazer os exercícios que eles estão pedindo lá, como tarefa, tá? Da semana B e da semana 1. Como tarefa, para a gente poder estar corrigindo. Aí vocês me falam que eu vejo como é que a gente vai corrigir. Se a gente corrige aqui em aula, na dúvida da semana que vem, como que a gente vai fazer. Vocês precisam me passar o que vocês têm dúvida para eu estar montando para vocês. Hoje não vai dar para continuar, mas eu continuaria. Eu estava fazendo também os exercícios de rendimento, mas a gente faz na próxima aula lá, né? Da página 601, mas é 631. Vou arrumar aqui. Que é sobre rendimento, que eu também fiz alguns exercícios.